Graça e paz, meus amados irmãos. É muito bom poder estar com vocês. Ainda os irmãos de um lado da tela e eu de outro, mas que podemos aproveitar esse tempo para compartilharmos a palavra do Senhor, que mensagem que iremos compartilhar agora possa fortalecer a sua vida, possa continuar sustentando cada um de vocês na compreensão de que o nosso Deus é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege, é o Deus que sustenta as nossas vidas, para que possamos enfrentar, como o salmista diz, o vale da sombra da morte, na certeza de que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do seu altar, para que assim nós possamos preparar os nossos corações para a mensagem que Ele deseja tratar com cada um de nós neste momento. Damos-te graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Todo esse tempo, este período de reclusão, de isolamento, tem nos feito, ó Deus, nos aproximar mais do Senhor. Compreendendo, ó Deus, que o Senhor está no controle total e soberano desta situação. É claro, Deus, que nós temos visto que muitas pessoas têm perdido as suas vidas, estão ainda no leito de hospital, em tratamento, pessoas que estão em avaliação, com suspeita deste vírus. Mas nós sabemos que o Senhor, a Deus, está com cada um deles. Traga conforto e consolo aos familiares daqueles que perderam um ente querido. Que o Senhor, por meio da ação do Teu Santo Espírito, também possa consolar aqueles que estão em leitos de hospitais. Que o Senhor os fortaleça, ó Deus, para que eles possam perceber a presença do Senhor em meio à turbulência, em meio às tempestades da vida. Fortaleça-os para que, ao conhecer do Senhor, possam esperar em Ti, possam compreender que o Senhor tem algo a tratar com cada um deles. Ensina-nos, Deus, por meio dessas situações. Fortaleça a Tua igreja em todo lugar, onde quer que se encontre, para que possamos voltar à comunhão, à comunidade, mais fortalecidos. Fala conosco neste momento, por meio da exposição da Tua palavra. É a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 11. E nós, nesta noite, trabalharemos o tema desenvolvendo paciência e perseverança em tempos de provações. Este é o tempo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Tempos de lutas, provações e privações para muitas pessoas. Por meio desse texto, nós procuraremos compreender como podemos desenvolver paciência e perseverança. É o que o Senhor espera de cada um de nós, em tempos como esses. Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Muito bem, meus irmãos. Inicialmente, eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão de como nós podemos observar tempos como esses que estamos enfrentando. É fato que o Senhor deseja que nós possamos tirar boas lições em situações como essas. E, de fato, eu vejo este tempo como um tempo de avaliação, um tempo onde poderemos fazer algumas considerações sobre a nossa prática cristã. Nós estamos isolados, mas é importante nós tirarmos lições espirituais importantes sobre a maneira como nós desenvolvemos os nossos relacionamentos uns com os outros. É um tempo de avaliação de algumas situações, algumas circunstâncias, porque certamente o Senhor deseja que possamos aprender em tempos de dor e em tempos de sofrimento. E nós estamos enfrentando, irmãos, não sei como que você pode avaliar esse momento, especificamente falando sobre este nosso afastamento social. E para algumas pessoas, meus queridos, este afastamento social, este afastamento da comunidade, do estar junto, é de fato um tempo de muito sofrimento, de grande sofrimento. A saudade nos consome, essa questão do estarmos juntos, eu creio que nunca foi tão esperado, tão desejado, tão valorizado por cada um de nós nesses momentos. E eu destaco, meus irmãos, que é também um tempo de avaliarmos, ou um tempo de recordarmos os pequenos gestos que até então, enquanto estávamos juntos, desenvolvendo os nossos relacionamentos aqui na igreja, adorando o Senhor juntos, talvez nós, enquanto praticávamos esses pequenos gestos, talvez muitos de nós não dávamos o devido valor a eles. Muito bem, meus irmãos, eu destaco algumas coisas pequenas aqui, como a questão de um bom dia que recebemos do nosso irmão, uma boa noite, de repente isso unido a um terno abraço, ou um simples aperto de mão, momentos como o nosso cafezinho da comunhão, os nossos cumprimentos no momento de louvor, quando ali o ministro pede para que possamos sair dos nossos lugares e então cumprimentarmos os nossos irmãos com um aperto de mão, com um grande abraço, dizendo para eles palavras abençoadoras. E esses momentos, certamente, são momentos de extrema importância. Talvez, até mesmo, quando termina o culto, ou terminávamos as nossas celebrações no culto, nós nos reunimos ali em volta da cantina, aproveitando ali aquilo que era vendido ali, comemos, conversarmos. São momentos que muitas vezes passam despercebidos e nós não
aproveitamos esses pequenos gestos para avaliarmos a manifestação da graça divina nas nossas vidas para nos fortalecer. Então, eu destaco que Deus, de fato, Ele está nos ensinando muito nesse período de afastamento. E de tantas lições que nós possamos, ou nós podemos aprender neste momento de afastamento, de quarentena, eu destaco que Deus justamente está trabalhando nas nossas vidas para que possamos ser mais perceptivos, mais sensíveis espiritualmente para esses detalhes da manifestação da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, no ambiente onde nós prestamos a nossa adoração a Ele, enquanto estamos convivendo uns com os outros aqui dentro. Todo esse sofrimento emocional que nós estamos enfrentando nos nossos dias atuais, justamente devido a esse fato da distância, do distanciamento social, certamente ele tem também por objetivo fazer com que nós possamos ser mais agradecidos a Deus por essas oportunidades de estarmos juntos, reunidos, convivemos como igreja, desfrutarmos plenamente uns dos outros, para que assim, quando a gente retornar, nós possamos, então, viver isso no que eu considero uma plenitude da nossa vida cristã, no desenvolvimento da nossa vida cristã. Então, nós podemos perceber que de todo este vírus, ele não é algo ruim, porque entendo eu que Deus está usando esta situação, esse vírus, para que possamos, de fato, perceber que ele está sendo usado por Deus, que enquanto ele está inicialmente nos isolando, ele está nos levando a reflexões importantes sobre a nossa vida comunitária, dentro do nosso ambiente social e também do nosso ambiente dentro da igreja. Porque, meus irmãos, Deus, como nós podemos aprender nas suas escrituras sagradas, Deus não nos criou para o isolamento. Eu entendo que este momento é um momento passageiro. Deus não nos criou para que vivêssemos definitivamente em isolamento. Mas ainda que neste ambiente nós estamos vivendo, mas é, na verdade, um ambiente para que possamos adorar a Deus, convivendo ali com a nossa família, nas nossas casas. Certamente é um momento onde nós estamos fortalecendo as nossas relações como família. Para que assim como eu disse, quando a gente voltar, se o vírus está inicialmente nos afastando, no final deste tempo, deste período, ele deseja nos reunir novamente para que possamos ser mais fortalecidos. Para que assim nós possamos proclamar de fato e de verdade as grandezas do nosso Deus. O vírus nos separou inicialmente para depois nos unir e fortalecer definitivamente. Eu destaco o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito que Deus nos criou e nos separou e nos trouxe de volta para si, para que possamos, enquanto convivemos com os nossos irmãos, possamos anunciar as maravilhas de um Deus presente, de um Deus
gracioso, um Deus que nos sustenta, provê para cada um de nós absolutamente tudo aquilo que nós precisamos para que de nada sintamos falta. O texto que nós lemos como nosso texto base, nós vemos Tiago escrevendo ali aos seus leitores com o objetivo de incentivá-los à permanência na fé, justamente em momentos de tribulações que são tribulações e momentos que são inerentes à vida cristã. Nenhum crente deixa de passar por momentos de lutas e momentos de tribulações. Isso faz parte da vida cristã. Não podemos, ainda que muitos de nós, chamados cristãos, pedem para o cessar das suas lutas, dos seus sofrimentos, pedindo para pararem de sofrer, certamente isso não acontecerá, porque sempre foi assim na história da humanidade. Todos os servos do Senhor, aqueles que procuram viver ou procuraram viver uma vida piedosa, sempre foram perseguidos e foram acometidos em suas vidas de muitas lutas, dor e sofrimento. O tema central da carta de Tiago, como nós já estudamos aqui em nossa igreja, é provas de uma fé genuína. É como os crentes podem, então, dar provas materiais e não apenas verbal de que, de fato, são crentes verdadeiros quando as provações e todo tipo de sofrimento os afligem. É isso que o Senhor deseja avaliar em cada um de nós. Que tipo de crente eu sou quando as coisas saem do controle? Quando momentos como esses que estamos vivendo acontecem conosco, como que nós podemos manifestar a nossa fé em Deus? Como que as pessoas nos conhecem? Como que elas nos veem quando estamos passando por lutas, provações e privações em nossas vidas? Tiago, então, ele conduz aqui aos seus leitores a uma compreensão de que por trás de toda a provação há, de fato, um propósito divino. Nada acontece sem que Deus tenha, por detrás de situações como essas, ele tenha um propósito específico com cada um de nós. Ainda na carta de Tiago, no capítulo 1, versos de 2 a 4, ele explica isso. Ele confirma isso, dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, há um propósito de Deus com o sofrimento, com momentos de lutas, quando nós passamos de fato por um tempo de peneirar, onde nós nos sentimos peneirados na nossa fé, atribulados. Meus queridos, nós somos impacientes por natureza. Não sei como que você se considera, se você se considera uma pessoa paciente, uma pessoa perseverante, mas logo após o pecado, nós nos tornamos certamente impacientes por natureza. E a ansiedade, certamente, ela domina a maioria da vida das pessoas. Nós temos muitas pessoas andando ansiosas por todo tipo de coisa. Quando nós tratamos, meus irmãos, do tema paciência e perseverança, nós certamente nos deparamos com um dos grandes desafios da vida cristã. Não apenas isso, mas nós nos deparamos com um grande abismo a ser transposto, justamente pelo fato, como eu já disse, de que o pecado trouxe limitações importantes
sobre a nossa perspectiva, a nossa visão e a nossa estrutura, para que nós, de fato, possamos descansar em Deus, descansarmos no agir soberano de Deus sobre as situações adversas. E assim também, meus irmãos, compreendemos que Ele tem um propósito específico com cada um de nós. Como que você se avalia nesse sentido? É fácil ou é difícil para você esperar em Deus, descansar em Deus? Ou você percebe que as situações adversas, elas parecem mexer com você na sua ansiedade, trazer preocupações sobre a sua vida, e assim você não consegue perceber que Deus de fato está trabalhando, agindo por meio das situações, das circunstâncias, para trazer ali e cumprir um propósito específico para com o seu povo. Há uma pergunta central dentro do texto, que é a seguinte: como que nós, então, conseguimos exercer paciência e perseverança em meio a tanto sofrimento que enfrentamos em nossas vidas? Esse é o momento de tentarmos compreender como que nós conseguimos colocar em prática o que já há tanto tempo nós já aprendemos sobre a maneira como o crente deve agir quando as situações não acontecem conforme ele pensou, como ele programou. Será que nós conseguimos, de fato, sermos pacientes e continuarmos perseverantes em meio a tanta turbulência no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas famílias? Pessoas, por causa desse vírus, do afastamento social, pessoas que trabalham como autônomos, perdendo o seu emprego, não podendo trabalhar, o comércio está fechado, não há como saírem das suas casas, poder vender os seus produtos. Será que é fácil sermos pacientes quando nós não temos as mínimas condições para que possamos sair das nossas casas e trabalharmos para que possamos, então, garantir o pão na nossa mesa? Tiago, então, ele vai nos trazer algumas lições importantes, ou como que nós devemos agir em momentos como esses. E o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar quanto a essa nossa postura, o que precisamos fazer, nos versos de 7 e 8. E diz assim, primeiro ponto nosso: em meio ao sofrimento presente, olhe primeiramente para Cristo. É um grande desafio. E vamos entender o porquê é um desafio, no meio do sofrimento, olhar primeiramente para Cristo. Versos 7 e 8, leiam mais uma vez comigo. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Qual é a tendência natural do ser humano quando ele passa por momentos como esses? Será que é fácil, olhando para a nossa própria vida, será que no meio da dor a nossa atitude inicial é olharmos primeiramente para Cristo? Eu creio que não. A tendência natural daquele que sofre é inicialmente olhar para o sofrimento, para as causas do sofrimento. Não é inicialmente olharmos para Deus
com o objetivo de ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco, compreendermos de Deus quais são os propósitos que Ele deseja, então, nos ensinar quando nós sofremos. Nós percebemos que aqui na perspectiva de Tiago, muitas vezes a presença do sofrimento, ela tira de nós o foco da eternidade. Não olhamos inicialmente para Cristo. Este é o lugar onde nós certamente seremos plenamente livres de todo sofrimento, de toda dor, através da obra de Cristo. E nós percebemos que Tiago, enquanto ele pede para que possamos olhar para a pessoa de Cristo, para essa segunda vinda de Cristo, certamente nós podemos compreender um pouco mais que a vinda de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, ela trará o alívio pleno e absoluto sobre o nosso sofrimento. Nós vemos que nós seremos livres de todo o sofrer, quando, por meio da obra de Cristo, uma obra que se iniciou com a sua vinda, com a sua morte, com a sua ressurreição, ela, por fim, se completará com o retorno de Cristo. É o que nós ansiamos, irmãos. Enquanto estamos vivendo aqui na terra, as lutas, as tribulações, o sofrimento não nos deixarão. Por isso que Tiago pede para que os seus ouvintes possam olhar para Cristo, sabendo que Ele prometeu voltar e assim enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Apocalipse, capítulo 7, de 16 a 17, nos mostra essa verdade. Diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem o calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Olhar para Cristo, compreender que Ele voltará, precisa trazer aos nossos corações esperança, paciência e perseverança, para sabermos que esse tempo chegará de paz, onde seremos livres completamente de todo o sofrer. Segundo Tiago, a expectativa paciente, esta postura perseverante em face à vinda de Cristo, ela se torna um fator principal e decisivo, meus irmãos, para que todos os crentes possam enfrentar e suportar com coragem, com esperança, o livramento divino para as suas vidas nestes sofrimentos que enfrentamos em nossas vidas. Mas o que significa paciência e perseverança? Qual a definição desses dois temas? Eu digo aqui, na definição que eu tenho, que paciência é a virtude de permanecer firme na dificuldade. É manter o ânimo otimista em meio ao colapso. Parece que nós, quando olhamos para as situações atuais, nós identificamos como um colapso, como um caos. É não ceder diante da pressão. E nós estamos sendo pressionados. E perseverança, nós vamos ver que paciência e perseverança, elas andam de mãos dadas quanto ao seu conceito, a sua definição. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades.
as pressões, o sofrimento tendem naturalmente a nos levar a desistir, a abandonarmos as coisas. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. Quais são os seus ideais? Quais são os seus propósitos? Quando somos afligidos, atacados, como nós já vimos, a tendência da natureza humana é nos levar a entregarmos os pontos, a jogarmos a toalha. Mas o significado de paciência e perseverança nos leva a compreender uma postura, a postura que nós devemos ter como servos de Deus, como filhos de Deus. Porque é Ele que nos leva a conseguir suportar essas lutas diárias da vida cristã. E nós vemos que Tiago, ele, para ilustrar aqui aquilo que ele está solicitando aos seus ouvintes, ele usa o exemplo da agricultura e para que ele assim possa ilustrar duas verdades básicas e importantes para as nossas vidas. Primeiramente, a necessidade da ação humana em cumprir com a parte que lhe cabe, ou seja, não entregarmos os pontos, não nos tornarmos passivos. Então, a responsabilidade humana dentro desta ilustração de Tiago, cabe ao homem ceifar, cabe a ele agir, cabe ao homem também aguardar o tempo devido para a colheita. E no texto vai falar sobre as primeiras e as últimas chuvas. Então, ele semeia, o momento é difícil para ele, mas ele não se entrega. Ele não fica na sua casa esperando que o pior aconteça. Ele, então, sai para ceifar. É claro que nós estamos em quarentena e por determinação aí do governo, nós temos que manter a nossa quarentena. Mas, olhando aqui no texto, né, fala sobre fazermos com a parte que nos cabe. Se nos cabe, por enquanto, ficar em casa, vamos ficar em casa, vamos aguardar até o tempo de liberar a nossa volta ao nosso trabalho, ao convívio social, para que ali, então, possamos agir, fazer com a parte que nos cabe e aguardarmos certamente o tempo devido para a colheita, porque certamente vamos semear e parece que vai demorar muito o retorno disso, mas precisamos aguardar as primeiras e as últimas chuvas, porque é quando o Senhor vai manifestar do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas também Tiago, usando esse exemplo da agricultura, ele ilustra uma segunda verdade básica, que é a necessidade de confiar e depender da ação sobrenatural que cabe exclusivamente a Deus. Ele não somente faz com a parte que lhe cabe, mas ele sabe que há um limite, onde ali ele não pode ultrapassar, que é onde ele vai precisar confiar e depender da ação de Deus. E aquilo que cabe somente a Deus fazer, nós sabemos que não tem condições de nós fazermos. Ou seja, as chuvas elas vão regar a terra semeada e é isso que vai tornar possível certamente uma colheita futura bem-sucedida. É o dedo de Deus, é a ação de Deus. O homem semeia, o homem rega, o homem espera. E espera o quê? Espera em quem? Espera que a ação de Deus possa fazer com que os frutos das suas mãos, das nossas mãos, possam prosperar e trazer bons resultados. E temos o texto do Salmo 126, versos 5 e 6, falando sobre uma situação como essa. E é um texto conhecido, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, ou seja, a ação humana,
de semear, ali de fazer a sua plantação, de cumprir com a sua responsabilidade, sai chorando enquanto lança a semente, mas voltará com cantos de alegria, trazendo seus benefícios. Não é uma obra exclusiva das mãos humanas, mas é a certeza de que ainda na nossa estrutura está sendo trabalhada por Deus enquanto saímos para semear, e aí depois nós temos o tempo de aguardarmos a ação de Deus em confiança e fé que o Senhor certamente fará com que nós sejamos abençoados. E Tiago, ele usa aqui para indicar essa atitude que os crentes deveriam ter diante do sofrimento, é uma palavra que justamente indica uma disposição mental e pessoal para ser paciente e esperarmos pacientemente. Tiago usa essa palavra para justamente dizer que nós devemos ter uma disposição mental, uma compreensão diante de quem Deus é, o que conhecemos acerca de Deus, e uma disposição pessoal, de fato, de sentarmos e aguardarmos. E também para isso nós sabemos que precisamos de uma graça maior sobre as nossas vidas, porque não é fácil sentarmos e esperarmos as coisas acontecerem. Como nós já dissemos, paciência não é passividade. O passivo é aquele que tenta ficar indiferente às circunstâncias que o atingem. O passivo não esboça qualquer reação diante das pressões, pois ele acha que nada pode ser feito a respeito. É aquele que já entregou os pontos, é aquele que de fato não confia em Deus. Ele não está esboçando absolutamente nenhuma reação, nem dando nenhum tipo de prova, de confirmação que de fato confia que Deus está agindo enquanto ele cumpre com a sua parte. Paciência, meus irmãos, é uma atitude que deve nos levar a agir, a lutar, perseverar enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo. Essa deve ser a minha e a sua esperança, a nossa expectativa da vinda do nosso Salvador. Nós precisamos enxergar isso, de fato, como um agente motivador que nos leva a tomarmos algumas atitudes presentes, para que possamos dar prova da nossa fé, como uma fé verdadeira, uma fé inabalável, que certamente colherá como fruto no futuro a vitória, as bênçãos de Deus. Como eu disse, nós precisamos entender que há um agir sobrenatural de Deus enquanto nós estamos aguardando a sua manifestação. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. É um fruto do Espírito Santo de Deus agindo na vida daqueles que pertencem a Deus, levando-os a aguardar pacientemente a ação de Deus futuramente. Presente, Ele está nos fortalecendo, mas certamente veremos os frutos desta ação no futuro. A segunda lição que podemos aprender, que Tiago nos destaca, é que em meio ao sofrimento presente, devemos lembrar-nos que Deus é um Deus compassivo e misericordioso para com os seus servos fiéis. Conhecemos quem Deus é. O sofrimento, ele nos leva a lembrar-nos quem é o nosso Deus. E o nosso Deus, segundo Tiago, nos versos 10 e 11, é um Deus compassivo e um Deus misericordioso para com os seus servos fiéis. Diz assim o texto: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. É interessante que Tiago não somente diz para que
nós possamos e os seus leitores sejam pacientes. Mas ele mostra que na história do povo de Deus, os profetas, aqueles que sofreram também pela causa do Evangelho, eles exerceram paciência. Verso 11 diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó, viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, e o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Deus está provando o seu povo, prova o seu povo, pessoas que são e eram como nós somos, mas o Senhor está provando a fé, provou a fé deles, está provando a nossa fé, para que possamos também, como eles enfrentaram os momentos de luta deles, que nós possamos também obter a vitória. Então, essa atitude, meus irmãos, de se lembrar da misericórdia e da compaixão de Deus, ela nos arremete a uma compreensão detalhada, como eu disse, do caráter fiel de Deus, compreendendo quem Deus é. Enquanto estamos sendo massacrados, estamos sofrendo, Deus está nos levando a essa compreensão de que Deus é um Deus fiel, um Deus presente, é um Deus que cuida sempre de nós no meio da tribulação. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz e verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele passa conosco pelo vale da sombra da morte. Portanto, Tiago, ele procura trazer aqui aos seus leitores essa visão também de que Deus não é um Deus indiferente. Não é um Deus que está no mais alto lugar, ambiente, no seu sublime trono, mas é um Deus que habita com um contrito de coração. Ele sabe o peso do sofrimento que passamos, seja ele físico, emocional e psicológico. Só um minuto, irmãos. Isso que dá fazermos aqui gravações. Alguma coisa pode acontecer, um barulho, uma ligação pode acontecer, mas vamos dar continuidade. Ou seja, o sofrimento físico, emocional e psicológico que nós enfrentamos. Deus sabe a sua dor, Deus sabe o sofrimento que você está passando. Nós vemos que Deus, ele conhece a cada um de nós. Jesus Cristo é homem, é Deus, mas também é homem, sabe o que é o sofrimento, ele se compadece de cada um de nós, ele tomou o nosso lugar, então ele sabe muito bem o que é sofrer. Nós vemos que Tiago, usa o sofrimento, usa a figura dos profetas, usou a figura de Jó, justamente para destacar que homens de Deus, na história, enfrentaram lutas, enfrentaram dores, foram perseguidos, foram açoitados, passaram por provações e privações em suas vidas, mas foram fortalecidos no Senhor. Meus queridos, estamos caminhando para o final e eu queria destacar duas lições importantes no final aqui. Como que nós podemos avaliar este texto, então, que compartilhamos agora, compreendendo inicialmente, em meio ao sofrimento presente, nós devemos primeiramente olhar para Cristo e não para a situação do sofrimento em si, o que às vezes, de fato, é difícil, porque somos seres humanos, pecadores e limitados, e nós temos uma tendência natural de centralizarmos a nossa visão apenas no sofrimento que estamos passando.
Mas Tiago também nos ensinou que no meio do sofrimento presente, devemos nos lembrar que Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Ele sabe que nós sofremos. Ele sabe o quanto nós sofremos, o quanto que isso dói, o quanto que isso nos desestrutura, o quanto que isso nos faz sofrer, mas Deus, ele é compassivo e misericordioso para com seus servos fiéis. E eu destaco como conclusão, meus queridos, o seguinte: primeiro, creia em Deus e que Ele está no controle total e absoluto sobre a sua vida e sobre as circunstâncias adversas. Deus está com absolutamente tudo no seu controle. Nada fugiu do controle do nosso Deus. Ele tem tudo acertado. Quando que isso vai passar, quando que isso vai se encerrar. Mesmo que você não entenda porque está passando pela situação atual, creia que Ele continua lhe amando e quer o seu bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda conclusão, lição importante que eu quero destacar com os irmãos: seja paciente e perseverante na provação, suportando o sofrimento na confiança de que Deus tem um propósito soberano para a sua vida que não falhará. Saiba que nada do que acontece sem que haja um propósito. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Creia nisso e que assim, certamente, nessa percepção das coisas, das lutas, dos sofrimentos, isso amenizará um pouco a sua dor. Fará com que você possa olhar para Cristo e saber que Ele ama você, que Ele se importa com você e que ajudará você a passar por tudo isso que você tem passado. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que esta mensagem que Tiago nos trouxe possa, de fato, ó Deus, nos levar à confiança plena no Senhor. De que o Senhor está presente, de que o Senhor nos ama, de que nós possamos aguardar a vinda do Senhor, porque o Senhor certamente voltará para nos consolar, para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E que certamente a presença do Espírito Santo aqui já exerce este ofício, porque Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso consolador. Mas que enquanto, ó Deus, o Senhor ainda não volta, se o Senhor ainda não voltou, que nós possamos ser fortalecidos a cada dia no Senhor, para que absolutamente nada nos fragilize, nos leve, ó Deus, a questionarmos quem o Senhor é e o que de fato o Senhor sente por cada um de nós. O Senhor nos ama e o Senhor tem um propósito grandioso para com cada um de nós, mesmo quando enfrentamos momentos de lutas, de dor, de sofrimento, de provações e privações. Nossa oração, ó Deus, fazemos em nome de Jesus Cristo, a certeza de que o Senhor está presente em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, fique na graça e na paz do Senhor. Amém?